Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedores do Leão, torcedores também do Galo, torcedoras também do Galo. Terminou a partida entre Fortaleza e a equipe do Atlético Mineiro. Fortaleza conseguiu vencer no Castelão, com a festa da torcida do Leão novamente, como sempre acontece quando a equipe recebe os seus adversários dentro de casa, evidentemente. Uma festa da torcida que necessariamente não se traduziu em festa no primeiro tempo, mas que acabou se traduzindo numa festa esperada dentro de campo no segundo tempo, com a equipe voltando muito melhor para a segunda etapa do que estava na primeira. Um jogo tanto quanto burocrático, engessado no primeiro tempo, por parte das duas equipes, Em alguns momentos um estudo excessivo ali de uma equipe em relação à outra. Uma preocupação também em não levar gols, em fechar os espaços defensivos, Parece que essa preocupação foi muito maior do que conseguir fazer o gol. Não que as equipes não o desejassem, sobretudo o Fortaleza, mas a ideia era de chegar ao campo de ataque, chegar à área adversária muito mais numa boa, do que de qualquer maneira, Porque a verdade é que a preocupação defensiva foi muito relevante no primeiro tempo da parte das duas equipes. E aí as equipes tentavam, evidentemente, construir um resultado positivo, mas não conseguia esse resultado, não tinha velocidade, o Galo quebrando a bola, o Galo evidentemente aí vai precisar das orientações do Filipão. O Filipão chegou agora, está muito cedo ainda, é muito novo ainda para conseguir gerar uma mudança na equipe, só que algumas das poucas ideias dele parecem já respingar dentro de campo e, na minha opinião, neste momento, não estão ajudando o Galo. Significa que essas ideias não vão ajudar? Provavelmente essas ideias podem ajudar, É provável que possa ajudar. Agora, o fato é que neste momento não está funcionando muito bem. Do lado do Fortaleza, a gente via, no primeiro tempo em especial, o problema da falta de velocidade nas transições, A equipe tendo dois centroavantes ali jogando, um ocupando a área um pouco mais, o outro como um segundo atacante, Lucero e Galhardo, a gente está vendo que tá muito difícil funcionar, Evidentemente que o Vojvoda foi para esse 4-4-2 com esses dois centroavantes ali, em virtude das dificuldades de ter um ponteiro com qualidade ali para atuar do lado do campo. Guilherme não é esse jogador. Se fosse esse jogador, o Vojvoda certamente começaria com ele e não começaria com esses dois centroavantes ali, Ele tentou ajustar o setor direito, tirando o Caleb, colocando o Pikachu para atuar naquele setor, justamente pensando na questão da velocidade, mas o Pikachu realmente parece que não vai, não adianta, não está conseguindo jogar. Depois que voltou do Japão, teve sim um outro jogo em que ele não mandou tão mal assim, mas no geral o Pikachu é um outro jogador completamente diferente daquele tão importante ponteiro que o Fortaleza tinha em 2021 notadamente, 2022 também, mas sobretudo em 2021, Então a gente percebe que não está funcionando porque não funcionou no primeiro tempo porque não teve essa velocidade. Os dois jogadores da frente, em alguns momentos, bateram cabeça, E pelo lado do campo você tinha, no setor, caindo um pouco para a esquerda, o Pochettino, que não é esse jogador, evidentemente, de velocidade, e também o Bruno Pacheco, que era um jogador que tinha, e demonstrou isso no primeiro tempo, muito mais preocupações defensivas até, e não é à toa, Ele, evidentemente, é um jogador muito consciente dentro de campo, e isto, somado às próprias ideias que o Vojvoda passou para ele de fechar o corredor, fez com que o jogador ficasse muito mais preocupado ali com os aspectos defensivos. Claro, também subiu em algum momento, mas de qualquer maneira, não tivemos no setor esquerdo a desejada velocidade, E no setor direito, tampouco a gente teve esta ação da parte do Pikachu, que evidentemente não está bem. Então o que acontece? Que esses dois homens do meio ali da frente, eles precisavam receber essa bola. É muito complicado imaginar esses jogadores baixando muito para pegar essa bola, porque não são jogadores de velocidade nem mesmo para esse processo de voltar ali para o meio de campo. O Galhardo até um pouco mais do que o Lucero, Mas no geral também não é esse jogador. Então eles precisavam que essa bola chegasse. O Fortaleza evidentemente não tem ali esse jogador para fazer esse passe muito qualificado, e curto, Tem no Caio Alexandre esse jogador que consegue em alguns momentos fazer esse passe, mas um passe mais alongado, mas esse passe curto do jogador que toca me voe, Tocou e aparece para receber. Esse camisa 10 o Fortaleza não tem esse jogador no elenco, não tem esse jogador, sentiu falta desse jogador hoje. Não teve velocidade pelo lado direito, porque sentiu falta na presença do Pikachu, daquele Pikachu do passado, e também não teve velocidade pelo setor esquerdo, porque o Pochettino não é, evidentemente, este jogador de velocidade. O fato é que terminou o primeiro tempo 0-0 e acho até que foi justo em virtude daquilo que as duas equipes não conseguiram fazer durante os primeiros 45 minutos. A equipe do Fortaleza volta um pouco melhor para o segundo tempo,
evidentemente mostrando a qualidade da conversa de vestiário do Vojvoda. Só que ainda assim não foi algo tão importante até os 20 minutos ali da segunda etapa, né? A partir daí, Fortaleza começa a fazer com que seu jogo flua muito mais, né? Acho que um pouco antes até. Mas isso se consagra a partir, sobretudo, dos 20 primeiros minutos do segundo tempo, que Fortaleza passa a dominar completamente ali as ações, passa a ser o protagonista dentro do seu próprio domínio, passa a ser o senhor dos seus domínios, né? Consegue chegar, evidentemente, à feitura dos seus 2 gols tão importantes. A partir dos minutos finais, a partir do Galo, até mesmo em virtude da pressão para tentar descontar o placar, consegue bastante finalizações, finaliza muito, mas joga grande parte do tempo ali na área de no campo de defesa do Fortaleza, arrisca, tenta, chuta, acaba conseguindo fazer ali o seu gol de desconto, mas não foi suficiente para o Galo, que acabou saindo do Castelão com uma derrota. Então, 2 jogos do Filipão, porque na prática ele também foi o cara do outro jogo, e um empate e uma derrota do Atlético. Quanto ao Fortaleza, consegue 2 vitórias consecutivas, 2 vitórias muito importantes para o Leão depois desse período de descanso. Essas vitórias farão com que o Fortaleza termine esta 12ª rodada ali entre os 8 primeiros colocados, né? Pode até ficar ali entre os 6, enfim, pode até conseguir uma posição melhor, mas certamente entre os 8 primeiros vai ficar, porque as equipes que têm uma pontuação, têm 17 pontos neste momento, não são todas que têm números melhores que o Fortaleza e precisariam de grandes goleadas para conseguir, para que consigam ficar à frente do Fortaleza. Então é muito improvável, de certa forma, portanto, podemos dizer que o Fortaleza termina a 12ª rodada entre os 8 melhores times ali do campeonato. Acho que essa é a posição limite para uma equipe como Fortaleza, que tem um projeto muito importante que, na minha opinião, acaba equilibrando aí, né, a ausência de investimento que o Leão tem em relação a clubes aqui do Sudeste, né? E também a 8ª posição no Campeonato Brasileiro é também uma posição que pode qualificar a equipe, evidentemente, no mínimo para a fase prévia, a etapa prévia da Libertadores, a chamada pré-Libertadores. Então, na minha opinião, é aquilo que o Fortaleza precisa buscar pelo menos chegar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E nessa segunda rodada, depois de alguns resultados ruins nas rodadas anteriores, a equipe do Leão consegue terminar a 12ª rodada entre os 8 melhores times do Brasileirão, porque certamente é isso que vai acontecer. Portanto, muito importante essa vitória, importantíssima. Evidentemente que o futebol ainda não está fluindo como em outros momentos. Evidentemente, este ponto que eu vou tocar para vocês é importante. Eu gosto da insistência do Vojvoda com o Lucero e o Galhardo. Não está funcionando muito bem? Não está, mas eles vão se achar, eles vão se encontrar, porque o técnico sabe muito bem o que está fazendo. E esses 2 jogadores são muito inteligentes, num certo momento também eles vão saber parar de bater cabeça, né? Vão ocupar os espaços de forma mais correta e vão dar muitos lucros para o Leão. Isso, evidentemente, se não chegarem aí alguns ponteiros, isso, evidentemente, não contando até mesmo com o fato de que o Fortaleza já tem um outro jogador contratado, que é o Marinho, que pode, sim, acionar, sobretudo no setor direito, a velocidade tão esperada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Não só velocidade, mas velocidade com um pouco mais de categoria, de qualidade, algo que, infelizmente, o Guilherme não consegue entregar hoje para a equipe do Lion. Portanto, meus amigos, grande vitória do Lion, torcedor e torcedor do Leão vão dormir felizes, né? Vão ter aí um final de semana muito mais leve, muito mais permeado pela leveza necessária e importante para as nossas vidas, né? E é isso, evidentemente, que importa. Quanto à torcida do Galo, lamento pelo resultado. Agora, evidentemente, há uma crônica aí, né, se anunciando de dias que podem ser bem complexos para a equipe do Galo, né? Em virtude até mesmo dessa dificuldade aí de manter técnicos, né? O Filipão chegou agora e o Filipão, vamos recordar, embora ele possa ser um cara de um grande perfil muito forte aqui no futebol brasileiro, ele é um técnico que tem ideias completamente diferentes daquelas que tinha o Coudet. Então a busca do Filipão também passou um pouco por isso, né? Por um perfil que tem nada a ver com o técnico anterior. Então você tem aí uma quebra de trabalho, uma quebra de ideias, e evidentemente que o elenco vai demorar um pouquinho aí para entender tudo isso, entender essa mudança. Ou seja, tem uma crônica aí anunciando que os dias podem ser complicados. Esperemos, contudo, que não sejam tão complicados assim. Quanto ao Leão, parabéns pela vitória e um ótimo domingo aí, um ótimo final de semana para todos os torcedores do Galo também, mas sobretudo do Fortaleza, que neste momento estão muito felizes com mais esta vitória do seu querido Lion no Campeonato Brasileiro. É isso, gente. É isso.